E a beleza do Evangelho que nós acabamos de ouvir mostra a humanidade de Jesus com aqueles sentimentos belos que servem de exemplo para todos nós, a misericórdia e a amizade. Jesus, ao saber que seu amigo está doente, vai, mesmo enfrentando o perigo. Os judeus queriam matá-lo, era perigoso ir lá. Ele passa por cima de tudo isso, vai ao encontro do seu amigo, o amigo tão amado, Lázaro, irmão de Marta, irmão de Maria. Precisava dele, mas quando ele chega, é tarde. Lázaro já havia morrido e havia sido sepultado. E é ali que entra o momento belíssimo do Evangelho. Marta chega e diz: Senhor, se tu tivesses vindo antes, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus então tem aquele diálogo bonito: Marta, tu crês em mim? Senhor, eu creio, eu acredito que tu és o Messias que os profetas anunciaram. E Jesus diz: eu sou a ressurreição. E guardem bem algo importante desse Evangelho, é o versículo 35 que nós acabamos de ler, o menor versículo das Sagradas Escrituras, 2 palavras, mas um dos mais importantes. Esse versículo só tem um sujeito e um verbo. Ele diz assim: Jesus chorou. E isso é forte para nós. O Filho de Deus chora a morte do seu amigo, sente a falta daquela pessoa querida que fazia parte da sua vida, do seu círculo de amizades, aquele homem que ele amava tanto, irmão de Marta e Maria. É forte para nós isso. Jesus chorou. E as palavras que ele diz: eu sou a ressurreição, Marta. De fato, nós estaremos celebrando em poucos dias, 2 semanas, a ressurreição do Senhor, que abriu o caminho para todos nós. Ressurreição. Vamos estudar um pouquinho essa palavra que aparece tantas vezes no Evangelho, mesmo de hoje. Religiões. Nós temos muitas e muitas religiões. O fenômeno religioso é algo que faz parte do ser humano desde que ele começou a caminhar sobre a face da terra, olhando os raios, os trovões, as enchentes, os fenômenos da natureza, os terremotos. O homem se enchia de medo, contemplava o céu, via as estrelas e dizia: tem que haver um poder maior sobre nós. É impossível. Quem fez isso tudo? O homem pensava desde o tempo das cavernas, do homem de Neandertal. Alguém fez isso tudo. E eles então, sem ter uma revelação, sem conhecer a Deus, construíram seus ídolos de pedra, de madeira, seus templos rudimentares, e ali cultuavam seus deuses. Era a ânsia, a necessidade de uma espiritualidade, a necessidade de Deus que já sentiu no coração. Só mais tarde é que começaram a aparecer as religiões. Nós podemos dividir as religiões em vários. Por exemplo, as sapienciais, as religiões de sabedoria. Nós colocamos, por exemplo, o hinduísmo. A Índia tem muitos hindus, pessoas da Índia que têm essa religião, fundada 1500 anos antes de Cristo. Então o hinduísmo faz parte da religião do povo da Índia, Paquistão, do Nepal, de toda aquela região ali, e em outros locais também. Além do hinduísmo, nós temos o budismo, que foi mais precisamente no Japão, mas ele é do século II antes de Cristo. Mais de 200 anos antes de Cristo, nasce essa religião. Muitos a consideram uma filosofia, mas ela não deixa de ser uma religião importante também no mundo ocidental. Tem o Hare Krishna. O Hare Krishna,
ele também apareceu alguns anos depois. Então nós temos essas religiões de sabedoria. Temos as religiões proféticas, as religiões reveladas. E ali nós vamos entrar dentro do judaísmo. Quando é que nasce a religião do povo judeu? Bem, a revelação vem com Abraão, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Porém, a religião judaica, ela nasce com Moisés. Quando Moisés recebe as tábuas da lei, e isso já foi mais ou menos no ano 1250 antes de Cristo. É muito tempo. 3.250 anos atrás, nasce o judaísmo. E é a religião que dá origem ao cristianismo. É profética, é revelada. Nós temos também outra religião revelada importante, que é o islamismo, uma religião muito difundida no mundo inteiro, revelada, onde dá início no ano 622 dessa era, depois de Cristo, por Maomé, o profeta. Então, são religiões reveladas. E nós temos também as religiões que seriam assim, atitudes filosóficas, né? São filosofias de vida. Por exemplo, os que nós podemos citar, poderia ser Rosa Cruzes, são filosofias de vida. Seixonoye, são filosofias. A maçonaria, a gente não enquadra dentro de uma religião, mas como atitudes filosóficas. Temos muitas e muitas religiões no mundo, além das filosofias. Hoje nós vivemos um tempo muito importante e bom. Conseguimos chegar à evolução de que toda religião deve ser respeitada e que todas as pessoas têm a liberdade de escolher a religião que quer. Isso é importante, é uma conquista do nosso tempo, porque antigamente muitas e muitas pessoas sofreram por serem evangélicas, por serem espíritas, por serem judias, por serem católicas. Há pouco tempo ainda muita perseguição houve no Timor-Leste. Quantos católicos morreram por serem católicos há 2, 3 décadas atrás? Então, hoje nós temos essa liberdade, e isso é muito importante, partir do princípio que toda religião deve ser respeitada e que toda pessoa humana tem o direito de escolher e também respeitarmos a escolha dela. Eu quero ser dessa religião, eu quero seguir esse caminho, porque na verdade todos os caminhos querem buscar a Deus. O fenômeno religioso está sempre em busca da transcendência, em busca da eternidade, em busca de Deus, com raras exceções. Porque se alguém perguntasse, existe religião ruim? Eu diria, existe sim. Existe uma religião que é ruim, que é a religião que presta culto a Satanás. Nós temos no mundo, espalhado no mundo, religiões devotadas ao demônio. São religiões diabólicas. Na Europa hoje tem muito culto a Satã. E isso não é bom. Eu diria, essa religião não está em busca de Deus, mas está em busca do mal. Então, para nós, ela não é boa. Algo também muito importante, que nesse dia, ao ver o Evangelho que nos fala de Lázaro, é bom nós meditarmos. Ressurreição, Jesus disse, eu sou a ressurreição. Jesus também ressuscitou. Jesus chegou a Lázaro, seu amigo, sentiu muita misericórdia, se comoveu, foi até o túmulo, estendeu a mão e disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem, andando atado, eram amarrados, enrolados em mantos, vem.
Jesus revive Lázaro, dá vida novamente a ele. Depois Lázaro vai viver a sua vida. Certamente um dia envelhecido ele morreu e parte então para esperar a ressurreição. Jesus sempre falou em ressurreição. Ele nunca falou em reencarnação. E isso é importante nós guardarmos. Existem religiões que pregam a reencarnação. Existem religiões que pregam a ressurreição. Quando prega a ressurreição, nós falamos, são religiões cristãs. Por quê? Seguem o que Jesus Cristo ensinou. Quando não pregam a ressurreição, nós não podemos dizer são cristãs, mesmo que tenham uma imagem de Jesus Cristo ou duas, ou que falem em Jesus Cristo, mas elas não estão pregando aquilo que está na Sagrada Escritura, a ressurreição. Elas têm a liberdade e podem fazer isso de pregar o que eles interpretam, a reencarnação. Mas existe uma grande diferença. Que religiões pregam, as mais conhecidas, a reencarnação? O Espiritismo não prega a ressurreição. Allan Kardec, em 1852, compilou essa religião espírita. Escreveu livros, a Gênese Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, várias obras, e deu início ao Espiritismo moderno. Prega a reencarnação, ou seja, que uma pessoa nasce, morre, daqui a um tempo ela vai nascer novamente, vai viver, morrer, depois novamente, sucessivas vidas para seu aperfeiçoamento, para a sua melhoria, às vezes decadência, porque muitas pessoas dentro desse nível, poderíamos dizer, em vez de evoluírem, vão involuir. Então, pega uma rede de reencarnações. Então, essa é a linha kardecista, o Espiritismo. Não prega a ressurreição, reencarnação. O candomblé é uma religião que vem, é uma mistura das crenças e da fé indígena, dos escravos africanos que vieram para o Brasil e também junto com elementos católicos. Então, o candomblé é uma mistura indígena, africana e católica. Prega a reencarnação também, transmigração das almas. Depois, também é muito conhecido em nosso meio a Umbanda. A Umbanda é uma religião que não prega a ressurreição, ela prega a reencarnação. De onde vem a Umbanda? A Umbanda é uma mistura de catolicismo, é a mistura dos escravos que vieram e junta outros elementos católicos também. Então, a Umbanda, ela trabalha com reencarnação. Os africanos que foram retirados do seu meio, da sua vida, foi algo de triste na história da humanidade, retiraram lá da África, Congo, Moçambique, de vários países, Nigéria, e trouxeram e escravizaram. Lá na África eles tinham todas as suas crenças, o animismo que a gente fala, seus ídolos, suas superstições também, e eles vieram com tudo isso para cá. Chegaram aqui, o senhor de Casa Grande, o dono de fazenda, exigia que todos fossem da sua religião católica. Mas os negros tinham a religião que trouxeram de lá. E então eles fizeram uma esperteza grande. Eles se diziam católicos, como exigia o dono da fazenda. Mesmo aqui em São Paulo, olha, aqui em Serra Negra nós temos a fazenda do Rumo, Fortaleza do Rumo. Até pouco tempo atrás existia ali uma grande senzala, porque ela é do tempo da escravidão. O último proprietário atual
ficou muito triste com aquilo, de ver todas aquelas correntes, né, aquelas construções escuras. Ele mandou passar máquina em tudo, ele não quis mais. Então nós não podemos nem visitar mais esse local. Porém, ali existiu isso. Só como exemplo, a religião de todos aqueles escravos da Fortaleza do Rumo tinha que ser a religião do dono da fazenda, e ele era católico. Então eles faziam uma coisa: iam até os atos de fé, as missas, as devoções, mas eles se diziam católicos. Na verdade, eles estavam todos ainda com a crença de seus deuses africanos, de seus orixás. Davam nomes de orixás aos nossos santos. Os donos pensavam que eles eram católicos, mas eles conservavam a sua crença. Por exemplo, Nossa Senhora, lá na África, eles tinham um orixá, o nome de Iemanjá. Nossa Senhora, para eles, era Iemanjá. Jesus Cristo era Oxalá. Ogum, né? São Jorge. Oxóssi, São Sebastião. Iansã, Santa Bárbara. São Lázaro era Omulu ou São Roque. Então eles trouxeram de lá suas crenças, seu animismo, deram nomes aos nossos santos com o nome de seus orixás. Ali, misturado ao espiritismo, nasce a Umbanda. Mas a Umbanda, nós não podemos dizer ela é cristã, apesar de falar em Jesus Cristo, porque ela prega reencarnação, não ressurreição. Eu volto a dizer, os evangelhos e Jesus Cristo falam em ressurreição. Nunca encontraremos reencarnação. Quem leu a coluna de dias atrás do Serrano, mas também está no nosso Facebook da Paróquia São Francisco de Serra Negra, está lá um artigo que a gente escreveu: quando nossos amigos partem. E ali nós colocamos algo importante. É um momento que está dentro dos evangelhos e que Jesus ensina, né? A Lázaro, a morte de Lázaro, né? Ele fala o seguinte: eles dizem, Jesus, se a gente não fizer o bem nessa terra, partir cheio do mal, nós não podemos vir aqui. Os que partiram não podem, por favor, vir aqui e avisar a nós o que se passa do outro lado, o sofrimento, a tristeza, para que os que estão aqui não precisem passar por isso. E Jesus fala: olha, há um abismo muito, muito grande entre os que estão aqui e os que partiram. Os de lá não podem vir até aqui. Isso é Jesus que fala. E os que estão aqui não podem chegar até lá. Isso é um abismo muito grande. Jesus dá uma clareza para essa questão. Muitas e muitas vezes, quando um parente, um amigo parte, na nossa saudade, a gente diz: eu ouvi meu pai, eu escutei minha mãe falar comigo, eu vi ela aqui. Mas, e aí as pessoas perguntam: é uma realidade? Sim, é uma realidade para aquela pessoa que viu. Alocuções interiores não acontece no nosso mundo, acontece no coração e na mente daquela pessoa, somente ali. É uma realidade interna dela. Por quê? A saudade, a falta, a dor da ausência faz com que a pessoa veja tudo aquilo que ninguém mais vê, porque são invisíveis. No nosso artigo nós colocamos algo muito importante que vale a pena refletir aqui. Todos nós que aqui estamos, que vivemos, já passamos pela experiência da morte e do morrer. Um dia nós começamos a nossa jornada de vida no útero materno. Fomos crescendo ali. Protegidos pelo líquido amniótico, nós nadávamos suavemente. Recebíamos oxigênio, alimento através do cordão umbilical. Era uma vida tranquila. Todos nós passamos por isso. Vivemos ali um tempo bom, 8, 9 meses, geralmente isso. Mas chegado esse momento, tudo o que nasce um dia tem que mudar, tem que morrer. Nós temos que morrer para aquela vida.
E mesmo que nós não quisermos, o útero materno vai se contrair, vai nos empurrar, vai nos fazer sair dali. E nós vamos morrer pela primeira vez. Morremos para aquela vida, aquele estágio de vida uterino. Ali não podemos voltar, todos nós sabemos, temos clareza, ninguém pode retornar àquele estágio anterior, porque aquele ciclo terminou, acabou. E nós vamos ter que começar uma nova vida, vamos ter que chorar para nos defender, para pedir comida, para dizer que temos dor, vamos ter que lutar para respirar. Antes o oxigênio chegava pelo cordão umbilical, agora nós temos que lutar, respirar para viver. É um novo ciclo. E nós vamos viver essa segunda vida, talvez 80, 100 anos, alguns menos, outros mais. Mas chegado um dia ela terminará. Uma doença, um acidente, ou falência múltipla de órgãos pela idade, vai fazer com que também nós seremos empurrados e levados embora para outra dimensão, outra vida. Acabou-se a dimensão que nós temos aqui, espaço, altura, tempo, comprimento, largura. Essa dimensão de vida, essa caminhada terminou. E nós entramos numa nova dimensão espiritual, onde os valores são outros. Já não precisaremos mais de espaço, de tempo, porque essas coisas não existem no mundo espiritual. Olha o que a Sagrada Escritura fala. O tempo para Deus não existe. Um dia e 1000 anos são a mesma coisa. Nós entramos numa outra dimensão, onde não poderemos retornar para essa. Da mesma forma que quando nós nascemos não podemos retornar para a vida anterior, ao útero materno, aquela vida, nós não poderemos retornar do mundo espiritual para a vida material. Porque aqui nós deixamos o que é da terra, nós nos tornamos leves, soltos, abandonamos-nos ao vento e saímos espiritualmente pelo infinito. Então vejam, nossa crença, a lógica nos mostra tudo isso. Por isso, uma pessoa deve fazer sempre uma escolha. Que religião eu possuo? Qual é o caminho que eu tomei? E deve seguir aquela religião. É a liberdade que nós temos, é lindo essa liberdade. E eu vou fazer uma escolha. Eu não posso, porém, dizer que eu sou, digamos, eu sou católico, mas eu também sou espírita, eu frequento um centro de umbanda, ou eu frequento uma linha kardecista, mesa branca, sei lá. Não, eu não posso dizer. Eu posso escolher essa ou aquela, eu sou livre e deverei sempre ser respeitado nessa escolha. Mas eu não posso dizer que sou as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu sou um católico, ou eu sou um bandista ou espírita. Porque se eu disser que eu sou os dois, eu não sou nenhum e nem outro. Eu sou um ser dividido. E a pessoa dividida sofre, se descontrola, foge até da realidade. Nós temos que ser inteiros. Ressurreição e reencarnação são duas coisas diferentes. Elas não se batem. Por isso que eu tenho que ter esse conhecimento para, sempre tendo essa catequese, eu fazer a minha escolha. Não, eu vou ser cristão. Não, eu vou ser dessa religião ou daquela. Eu finalizo dizendo que para eu ser cristão, eu preciso acreditar em 3 coisas. Porque se eu disser, eu sou cristão, eu tenho que acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo. Segundo, eu tenho que acreditar na Trindade. Jesus falou várias vezes, eu e o Pai somos um, por isso o Filho de Deus somos um. Isso também nos leva à Trindade.
O Pai, o Filho, o Espírito Santo formam uma unidade, unida pelo amor, pelo querer único. Eu tenho que acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na Trindade. Senão eu não sou cristão, porque prega-se isso. Jesus fala isso. E terceiro, eu tenho que acreditar na ressurreição, que Jesus Cristo ressuscitou e que abriu a ressurreição para todos nós. Partiremos um dia, entraremos numa nova dimensão espiritual. Não precisamos ter medo, porque nós vamos ao encontro de quem nos ama. E quem nos ama sempre vai nos tratar bem, vai nos compreender. Não precisamos ter medo. Quando partirmos, estaremos em direção ao amor de Deus, à misericórdia, ao calor de um Pai. Mas passaremos certamente por um momento de purgação, porque nem todos partirão em santidade. Partiremos com nossas picuinhas, com nossos erros, com nossas dificuldades, com nossos pecados, e vamos ter que nos defrontar com tudo isso. Quanto tempo? Ninguém sabe. Eu já falei, nós estamos fora da dimensão do tempo. Talvez possa parecer 1000 anos, possa parecer 1 minuto, mas nós estaremos nos defrontando com o amor de Deus, a bondade dele, a santidade, e conosco e nossos desejos, nossas picuinhas, tudo aquilo que nós fizemos de errado, nossos pecados. E ali, vendo o amor de Deus, vendo a perfeição, nós nos sentiremos tão infelizes, sofreremos tanto, que esse sofrimento nos purgará, nos mudará. Então cada um passará por essa purgação.